Eu sou Kátia de Azevedo Araújo, psicóloga, psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise e coordenadora do Espaço Criar, Estudo e Atendimento Clínico Psicanalítico. Hoje estamos aqui para gravar mais um Pod Criar. E essa é uma atividade recorrente do Espaço Criar, onde nós temos ilustres convidados trabalhando temas da psicanálise. Então eu queria dizer que comigo hoje está Nádia Bandeira, que vai se apresentar, e depois apresentamos os nossos convidados. Aguardem. Eu sou Nádia Bandeira, médica, psicanalista, cria do Espaço Criar, onde fiz a minha formação, continuo fazendo a minha, agora é levada a eterna formação, escritora e coordenadora cultural do Espaço Criar. Então vamos estar juntos hoje entrevistando Inácio Alves Paim Filho, médico psicanalista e escritor, membro pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, CEP de Porto Alegre, e membro titular e didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Autor dos livros Metapsicologia, um olhar à luz da pulsão de morte, Inconfidências Metapsicológicas, das Unheimlich, e Racismo por uma Psicanálise Implicada, além de coautor de outras obras. Também temos como convidada Raquel Moreno Garcia, psicóloga, psicanalista e sócia fundadora da Constructo, instituição psicanalítica, organizadora dos livros sobre o infantilismo da sexualidade e as desordens da vida, pós-graduada em Psicanálise e Gênero pelo Fórum Psicanálise e Gênero da Associação de Psicólogos de Buenos Aires e em Clínica Psicanalítica da Infância e na Adolescência pela Associação Argentina de Psiquiatria e Psicologia da Infância e Adolescência e coordenadora de seminários e supervisora do Espaço Criar. Bom, a ideia hoje é a gente trabalhar o tema identificação. Este é um livro que Inácio e Raquel produziram com muita dedicação e muito empenho. É um livro que está muito bem escrito, super indico. E a ideia é trabalhar identificação e imanência de um conceito. Então, queria ouvir de vocês, né? Primeiro agradecer a participação e estar aqui conosco hoje e dizer que queria escutar um pouquinho de vocês, assim, como é que foi a ideia da construção desse livro, desse tema, né? E como é que ele vai perpassando pela obra do Freud, né? Então, queremos ouvi-las. Vamos lá, então. Primeiro agradecer, né, esse espaço, né, no Pod Criar, né? Um espaço de amizade, de trabalho, né, de fazer trabalhar, né, a psicanálise. Então, agradecer. E agradecer também o parceiro de escrita de longos anos. E aí eu fiquei pensando e também lembrando, assim, Inácio, um pouco dos nossos escritos, né? Até, então, neste momento, com relação às identificações, ao conceito, a identificação, a imanência de um conceito e por que também que a gente, né, foi se debruçando, né, com este tema. Mas lembrei, assim, que a gente, né, em algum momento, né, tu propusestes e a gente escreveu sobre a questão da bissexualidade psíquica, e nos debruçamos sobre todo este processo, né, de constituição, né, do psiquismo e as suas manifestações na bissexualidade. E depois, né, quando surgiu, me ocorreu que era uma inquietação também minha, né, sobre este processo, né, este longo processo das identificações, da constituição das identificações e das manifestações também, né, na nossa clínica. E aí me parece que algo que também nos impulsionou, né, nos impeliu a poder trabalhar e explorar e discutir, foi a questão de ser, né, um conceito imanente e, de certa forma, por nós também percebido pouco desenvolvido nos desenvolvimentos, né, aqui uma redundância, mas pouco desenvolvido, né, na obra do Freud. E ao mesmo tempo imanente, né, na questão da constituição do psíquico e em seus desdobramentos nas manifestações psicopatológicas. Então, me parece que ali foi, né, um movimento nosso de poder abordar este tema como uma exigência de trabalho também com a nossa clínica,
né, de que forma que os processos identificatórios, de que forma que eles se constituem e as falhas nesses processos trazendo que tipo, né, de consequências para o psíquico e também na medida que, diante do sofrimento psíquico, nós não temos, né, também tempo a desperdiçar. Portanto, também, né, investigações nesse sentido para também ofertar, né, para a clínica, né, do sofrimento. Então, se por um lado nós retornarmos a Freud e encontrarmos em Freud, né, os fundamentos e o que ele pensou a respeito deste poderoso e potente conceito, né, fazer trabalhar esse conceito e, em fazendo trabalhar, também ofertar para a nossa clínica psicanalítica. Então, por aí eu acho que a gente startou, me parece. Não, mas eu acho que seguindo aí o que a Raquel vai dizendo e foi construindo para nós aí no rápido panorama, eu acho que sim, eu acho que tem a ver aí com o desejo também não só da proposta, né, nós podíamos ampliar assim, por que escrever um livro? Talvez seja uma questão assim, né, além dos aspectos narcísicos, né, de cada um de nós, com as suas fantasias de imortalidade, que escrever um livro, aí ter um filho, plantar uma árvore, representam, né? Mas, inclusive, assim, acho que a Raquel foi bem pontual e importante, né? O desafio foi justamente uma curiosidade, vamos dizer, epistemofílica, assim, de poder adentrar a um território importante, significativo, fundamental. Nós comentávamos antes na conversa pré-gravação ali, o lugar das identificações na constituição do sujeito, né? E eu dizia para vocês assim que talvez esse conceito carregue uma das raridades no pensamento psicanalítico como um todo, que é multifacetado, várias percepções, várias leituras, mas eu diria que a identificação, ela congrega uma possibilidade de um certo grau de universalidade. Pensar o sujeito, pensar a psicanálise, quase inevitavelmente a temática da identificação vai se fazer presente, de forma direta ou indireta. Se nós pegarmos um conceito central da teoria psicanalítica e com as diferentes leituras dos diferentes autores, nós poderíamos pensar o complexo de Édipo. O complexo de Édipo, ele é um aglutinador e ele está calcado indiscutivelmente na questão identificatória. Então, eu acho que essa curiosidade, e o que a Raquel dizia, assim, é um conceito que está espraiado na obra freudiana. Obviamente tem um momento chave e importante, Psicologia das Massas, capítulo 7º. Ali o Freud vai se dedicar sobre as identificações. Mas a gente vai ver e vai perceber que esse é um momento de síntese de uma série de coisas que o Freud vem produzindo desde o clássico de 95, o projeto, até o final da vida. Então, mas tem momentos importantes e significativos que a gente já vai poder discutir aí. Mas o desejo de escrever, então, ele vai perpassando justamente quando a gente se encontrou com a necessidade. Antes de mais nada, o Freud tem uma frase que eu gosto muito, né? Ele diz que a gente escreve, antes de mais nada, para nós mesmos, guiados por um impulso interno. E eu concordo plenamente com ele. Depois tem a ver com o outro, né? Então, acho que o impulso e a curiosidade, o desejo, foi justamente ser um conceito tão importante e que, de alguma forma, nós não tínhamos também a dimensão e de como é que metapsicologicamente isso foi se estruturando no pensamento freudiano e dos pós-freudianos. Então, a partir do momento que a gente se envolveu com a escrita, e eu sou um dos defensores que a escrita é uma forma também de organizar o nosso pensamento. Então, ela cumpre um papel importante de nos organizarmos, de nos responsabilizarmos pelo que pensamos, como pensamos, e foi por aí que surgiu. Mas, evidentemente, ele vai surgir, a Raquel já disse, o processo da escrita, o meu processo da escrita, nunca nasceu, vou escrever um livro. Vou escrever algo. Vamos escrever sobre bissexualidade? Vamos escrever. Depois a gente foi escrever, acho que o segundo trabalho que deu título ao livro, Identificação e Imanência de um Conceito. A partir daí, sim, começa a se gestar uma ideia que, quem sabe, o livro pode nascer, assim, mas não nasceu conscientemente, vamos escrever um livro. Não, vamos escrever algo que está nos aguçando a curiosidade e começou com a temática da bissexualidade. E aí, culminou aí no livro que estamos aí na expectativa que vocês possam ler. Sim, não, com certeza, reler, porque eu já estou fazendo a releitura, né, até para esse momento. E a ideia desse conceito, imanência de um conceito, né? Como é que surgiu? Parece E que quem sabe traduzir o conceito também. Porque parece que eu estou ouvindo, assim, ó,
as vozinhas dos mais jovens, por que imanência, né? Explica essa história de imanência. Pois é porque imanente aquilo que é necessário e que vem, né, e que carrega e que vem junto e que marca, né, um conceito, né, um desenvolvimento. E na constituição do psíquico, né, todo este processo, este longo percorrido, este longo processo de constituição, né, das identificações, isto necessariamente é condição também, né, do humano. E aí eu estou aqui pensando, né, e o Inácio já citou, eu estou aqui pensando sobre os escritos do Freud desde do projeto, né? E no projeto o Freud vai nos trazer sobre o estado de desvalimento, o estado de desauxílio, né, de todo o ser humano. Então que necessariamente é condição, né, necessariamente o humano ele vai ter essa disposição ao psíquico, essa disposição a se consolidar, se complexizar. Então, diante deste estado de desvalimento e de desauxílio, né, o outro vai precisar ser tomado, né, como modelo, o outro vai, porque é este outro que vem em busca, né, é esta ajuda, essa assistência alheia que vai podendo constituir tanto o biológico do ser como o psíquico, né, desse ser. Então, a partir desta tomada do outro, né, porque para que se constituiu este ser biológico e psíquico, ele necessariamente precisou dessa assistência alheia. Por todo o seu estado de desamparo, e um estado de desamparo que a gente aborda também, que prossegue, né, vida fora. Então, este articulador, né, esse processo identificatório vai ser um grande sustentáculo, né, para essa constituição deste ser que chegou, né, no processo de desauxílio lá no projeto, e como que isto foi como que o Freud foi desenrolando todo um percorrido para poder chegar, né, a outros grandes, né, conceitos, como a questão, né, edípica e como a questão de grandes outros complexos. Então, por aí, eu startaria por aí. Tá? Não, acho que sim, acho que a Raquel vai colocando aí, né, que essa palavra imanência que nos ocorreu, assim, é justamente o que vai perdurar mais além das circunstâncias da qual o sujeito está envolvido. Ou seja, como é que uma das palavras que a gente usou, uma das frases, que é uma frase simplória, mas talvez seja o que melhor possa dar dimensão de uma forma extremamente reducionista de identificação, né? Que é tomar o outro como modelo, de forma passiva ou ativa. Nós estamos circulando assim. E essa proposição do complexo identificatório, que é muito mais da ordem do complexo, instaurando a vida psíquica, é uma imanência na vida psíquica de todos nós, né? Nós vamos estar enredados nos nossos processos identificatórios desde sempre, se constituir como sujeito, é estar desdobrando os nossos processos identificatórios. Então, é uma imanência e que se mantém nos mais diferentes cenários. Nós podemos pensar, né, e sabemos que a psicanálise nasce pegando psicopatologia, pensando em estrutura clínica, como Freud médico pensava, nasce com a histeria, com a neurose obsessiva, ele nasce no terreno da neurose. E os escritos freudianos vão estar muito centrados a respeito das questões da neurose e como nos constituímos, desde a neurose da vida cotidiana ou as neuroses com suas características de maior sofrimento psíquico. Mas todas essas estruturas que foram porta de entrada para poder pensar o estrutural e não só o patológico, as identificações estão presentes e elas vão se fazendo presente até as novas configurações das constituições do nosso tempo, né? O que nós podemos hoje contemplar, pensar em termos analíticos, em termos teóricos, em termos clínicos, as conversas com as identificações vão se fazer presente. Nós também falávamos antes, assim, né, que de forma estreita e limitada, nós diríamos, usando o nosso conceito de identificação freudiano, é que trabalhar psiquicamente é um jogo de desidentificações e novas identificações.
É inevitável. Então, todo esse contexto vai falar dessa imanência, dessa permanência, dessa convocação a olharmos, a trabalharmos nas mais diferentes perspectivas. Mas olhar para o sujeito, saber quem é o sujeito e essa identificação produto de um trabalho psíquico mais organizado ou de menor organização. 2 termos que a gente resgata do Freud e praticamente a gente faz trabalhar em todo o livro, é esse jogo entre o trabalho do luto e o trabalho da melancolia. São discussões que a gente... Mas são 2 conceitos para nós fundamentais, né, do que representa esses 2 trabalhos, no que é de transformador, de crescimento psíquico, e o que é um trabalho de um impedimento de haver trabalho psíquico de transformação, a repetição do mesmo, etc. Então, a identificação, ela vai alastrando a estruturação do aparato psíquico e, evidentemente, a nossa escuta, a escuta clínica, a escuta da cultura, né? Nós podemos aí discutir, por exemplo, uma questão que nós somos convocados, o lugar dos movimentos identitários. Esse movimento identitário, o que a psicanálise pode pensar sobre isso? Evidentemente, nós temos um possível olhar numa imensidão de olhares. Mas o que isso conversa com as questões identificatórias? Desde o legado freudiano aos pós-freudianos. Então, a imanência porque tem a ver também com a fertilidade do conceito. Acho que isso é importante. O quanto ele é fértil, ele segue produzindo novas leituras e novas possibilidades. Algo que está dinâmico, tem uma abertura para o novo, né? Acho que tu trouxesse antes, Inácio, a questão das identificações relacionadas assim, ao edípico. A Raquel retoma ao anterior ao edípico, né? A questão da importância do outro, do desamparo do humano, a importância do outro. E eu queria ouvir de vocês um pouquinho que nos primeiros capítulos vocês trabalham a questão do ser e do ter, né? Que eu acho que são momentos distintos e extremamente importantes. Queria escutar vocês um pouquinho sobre isso. Eu penso que aí a gente vai abordando o que o Freud, né, aporta com relação desde o desvalimento e a necessidade dessa assistência alheia, a necessidade da incorporação com relação ao outro que o Inácio estava trazendo sobre o modelo, tomar o outro, né, como modelo de forma ativa ou passiva. E aí nós vamos nos dirigir a toda a questão do processo de incorporação e assimilação, né, deste outro necessário e indispensável, né, para a vida, desde a biológica à psíquica. Algo que eu acho que também é importante, que o conceito, a gente não vai encontrar o conceito, né, nos primeiros tempos, né, das escritas do Freud, e não é só os primeiros tempos, a gente vai, e ele vai cunhando este conceito, em especial quando a gente chega em Totem e Tabu, né, uma certa antropologia psicanalítica que ele faz, porque antes, né, nós tínhamos as identificações histéricas, né, aí ele ia trazendo, depois toda a questão das identificações ali, né, naquilo que dizia respeito às questões da conflitiva edípica, mas esta questão estrutural, né, do processo identificatório começa a ser cunhado a partir, né, desta interlocução entre a antropologia e a psicanálise, e aí talvez algo que percorre toda a obra, que é esta incorporação e ao mesmo tempo a necessidade da incorporação e da assimilação deste outro na manutenção das identificações primárias até o processo, né, de perda e de separação. Porque, né, perda, a identificação e perda são experiências, né, que estão absolutamente intricadas. A possibilidade de apropriação e de incorporação e de assimilação deste outro que vem em auxílio e, ao mesmo tempo, na consolidação das identificações primárias, a necessidade também, e das secundárias, a necessidade de que se cumpra separações. Né, eu sempre brinco que tem um mantra, né? O eu, a Nádia sabe disso. O eu se constitui, né, entre investimento libidinal e perdas, né? Que é também um pouco o que o Jacques André coloca, né, no nosso prólogo, onde o tema que ele cita, né, e o título que ele dá é eu, outro mesmo, né? Este outro que vai se constituindo o mesmo. E, ao mesmo tempo, isso só pode acontecer por este processo. Incorporação, assimilação e separações.
Então, isto constituindo, me parece, um eixo vertebrador do processo identificatório, né? E, em especial, nos pareceu, e foi o que a gente também escreveu, a partir, né, deste estudo que ele vai fazendo, né, em Totem e Taboó. E depois disso consolidando. Mas E aí tu vai introduzindo a questão do tema da castração também. Sim, da castração também, e todo um processo anterior a isso, que se a gente vai podendo pensar, né, nas identificações primárias, esse processo daquilo que vai sendo necessário recrutar em termos de movimentos e de aquisições de renúncias pré-castratórias, que vão, né, assegurar processos, o complexo de castração posteriormente. Mas para isso nós precisamos de renúncias e isso nos dá a noção e a dimensão da questão das perdas, do processo de incorporar e ao mesmo tempo, né, se separar. Claro, eu estou nesse terreno mais das identificações, né, primárias, que daí a gente vai continuar conversando também. Pois é, né? E isso aí me lembra muito uma coisa que nós conversamos, né, durante o workshop que fizemos contigo, quando tu lançaste o livro, que estudamos esse capítulo, Imanência de um Conceito, na formação do euzinho, né? Quem é, e do primeiro amor. O primeiro amor que é o seio. E para depois ter toda essa evolução e se constituir, a poder renunciar a esse seio, né? Para que se possa ir se constituindo esse ser ao longo de sua vida. Então, essa seria a primeira renúncia. O que é a vida? Né? Agora plagiando Gonzaguinha, né? Mas do que, às vezes, deixar algo para poder adquirir outro. Né? E isso tudo vai através desse processo identificatório. E outra coisa que me ocorreu, daí eu vou levar como pergunta, é que, assim, ó, os primeiros heróis, né, o seio, a mãe, o pai, como isso, né, hoje em dia está craquelado, né, porque hoje, se a gente ouve os adolescentes falarem, eu preciso procurar um pai simbólico, uma mãe simbólica. E a tua mãe, o teu pai? Não, eles estão lá, mas eu preciso de um que eu me inspire. Né? Então, e isso é uma coisa que é um problema para nós no SETI. Um trabalho psíquico também. Um trabalho psíquico. Eu acho que é um trabalho psíquico mas para que esse jovem nos diga que ele vai ter que buscar, nós temos que remontar o quanto ele já teve. Né? E que talvez ele não consiga dimensionar no primeiro momento, até nas necessidades, às vezes, de desidealizar o casal parental, né? Mas se eu estou podendo buscar outros modelos identificatórios, nós diríamos, ok, são os movimentos exogâmicos, né? Que lá pelas tantas os jovens vão buscar no cantor, no ator, né? No lutador, nas pessoas, etc. Mas para poder fazer esse movimento, nós vamos partir do pressuposto de como é que foi essa história com seus objetos primários que a Raquel está nos trazendo ali, né? E remontando um pouquinho a tua pergunta, né, Kátia, sobre a questão do ser e do ter. Eu faço sempre questão, quando falo sobre identificação, poder alertar para quem for ler e queira aprofundar a temática, que o melhor momento em que o Freud melhor define identificação, para mim, está lá no trabalho de 38, que nem é um trabalho. Na verdade, em 38, né, vai se achar depois, e que a Autêntica traduziu como achados do espólio. Na Imago, nós vamos encontrar como achados, resultados e problemas. No último volume, lá junto com Moisés, com o compêndio, tem lá uma nota que tem várias frases do Freud. E uma das frases é a frase mais lapidar, que mais sintetiza o que o Freud pensa do processo identificatório. Nisso que nós falávamos assim, que a Record voltou a retomar, renúncia implica em trabalho do luto. Né? A impossibilidade de renunciar, trabalho da melancolia, é ficar aprisionado a essa lógica das identificações primárias, ficar subordinado a ser o que o objeto espera que eu seja, seguir na esfera do ser e não avançar até o ter. Então eu vou me dar o direito de ler rapidamente como é que o Freud vai usar essa frase
que está lá entre várias frases, é uma frase de julho de 38, Qual é a página, Inácio? está na página 59. Né? Então, ele diz, ter e ser na criança. A criança gosta de expressar a relação de objeto pela identificação. 2 pontos, entre aspas, a criança diria, eu sou o objeto. O ter ocorre depois. E aqui tem uma parte importante. Após a perda do objeto, trabalho do luto, poder perder o objeto e retornar ao plano do ser. Exemplo, seio. Daí Freud abre aspas. O seio é parte de mim. Eu sou o seio. Isso nós estamos no terreno das identificações primárias. Eu sou o seio e ele é parte de mim. Somente mais tarde eu o tenho. Quer dizer, eu não sou ele. Essa frase de poder dizer eu não sou ele, mas eu o tenho, eu acho que vai em encontro um pouco ao que tu nos pergunta. Como é esse processo entre ser e o ter? Né? O ser está na esfera narcísica, necessária, importante, ser sua majestade o bebê, né? para poder depois avançar. Né? E se nós fôssemos juntar um outro conceito que também a gente retoma aqui e que para nós também ele vai representar esse jogo da possibilidade, porque o processo identificatório implica em renúncia do objeto externo, em nome do que resta do objeto dentro de nós. Quando essa renúncia não pode ser feita, que é o tema que estavam conversando e estipulando na mesa, nós vamos ter várias consequências, inclusive a impossibilidade de ter uma relação marcada pelos movimentos exogâmicos, né? E que tem a ver com o que o Freud diz lá em 20, e que é um grande momento do Freud poder nos falar da leveza e da importância desse trabalho do ser e do ter e como eu jogo. Quando o Freud retoma o jogo do carretel e o fordá. O fordá é fundamental, é uma grande contribuição, inclusive para a escola kleiniana, quando vai trabalhar as questões da brincadeira infantil. O Freud tem um insight vendo o neto brincar com o jogo do perto e do longe, e que isso é realmente um ensaio. Para que a criança possa fazer esse jogo do perto e do longe, ela já viveu esse jogo com as figuras parentais. O perto e o longe, a mamãe vai, volta, eu descubro que eu sobrevivo na ausência, e daqui a pouquinho Freud diz assim, então a criança vai repetir ativamente o que viveu passivamente. Esse ativamente de perto e longe é o que permite a internalização, e aí eu posso abrir mão do objeto externo sem me sentir abandonado, desamparo. Quadros onde esse jogo lúdico não vai se dar, vão ter as complicações que a gente vai encontrar na clínica, na cultura, que seja a dificuldade do poder ter a via do brincar como forma de elaboração de lutos. Desde os lutos estruturais até os lutos mais dramáticos das nossas vidas aí. Sim, mas posso agregar? Claro. Então, né, você vai trazendo isso, eu estou rememorando aqui o que a gente discutiu e escreveu. Bom, aí a gente, se nós estamos no território do desamparo, nós estamos no território do objeto e da necessariedade, né, do objeto. E aí, diante disso também, frente à passividade, né, originária que Freud vai trazer. A gente sabe, né, que o bebê freudiano, né, ele era mais ativo, ele foi se constituindo mais passivo, né, lá se dirigindo, né, ao problema econômico do masoquismo. Então, a gente também está propondo pensar sobre, na constituição deste ser, nós precisamos pensar sobre o protagonismo do objeto. E este objeto, né, que foi, ao longo da obra freudiana, ganhando, né, espaço. E quando tu estava trazendo todo esse desenvolvimento, Inácio, eu fiquei pensando lá no narcisismo, a introdução, quando, né, o objeto ingressa com mais força dentro, né, da obra freudiana, dos desenvolvimentos, e ali onde nós vamos trabalhar a questão do eu ideal e Sua Majestade o bebê, e como que este bebê que foi investido, né, libidinalmente por este objeto, este bebê também vai suportar perder este lugar com o auxílio ou não deste objeto que cumpra a sua função, né?
de narcisizar, mas também de ajudar as renúncias, como que isto vai também ganhando espaço para um outro grande momento, que é o momento do ideal do eu e dos projetos identificatórios. Porque na medida que eu sou, né, eu posso, abandonando este idílio, né, e suportando essas renúncias, posso me dirigir a um ter, mas um ter enquanto um eu possível, né? Projetos identificatórios, né? Secundarização do psiquismo, na medida que toda essa primariedade ela vai se consolidando. Então, isso vai me fazendo, né, pensar, e a gente foi escrevendo sobre isso, como que este objeto, né, vai adentrando a cena e como a partir dessa passividade originária, o que vai sendo possível de transformar esta vivência de passiva em ativa. E daí o exemplo que nós, né, citamos e que tu resgata, sobre o Fordá, onde o suportar o trauma, né, da perda, né, desta mãe, mas esta mãe que investiu libidinalmente, vai abrir possibilidade para que isso se encene, né, nesta brincadeira infantil. Né? Então, é possível, né, viver agora ativamente aquilo que foi submetido passivamente. E né? como é que entra aí no que tu está falando, Raquel, a questão da identificação alienante? Sim. É? E aí eu vou lembrar de algo que tu chamava atenção, né, nos nossos estudos, porque até o termo alienante ele fica complicado, né, na medida que somos, né, se viemos do desamparo e da passividade originária, necessariamente alienados a, né? Mas como transformar este processo passivo em processos de transformações, em processos ativos, como, né, o netinho lá do Freud com a questão do Fordá. Porque a questão é essa, se não podemos, né, se na medida que humanos ingressou algo que é da ordem da força pulsional, isso jamais será descarregado a zero, nós discutimos isso hoje no teu grupo, né? Então a fome se descarrega a zero. Né? Mas isso que é de excitação e de vida pulsional há que ser transformado. Então, a possibilidade de transformação daquilo que é a passividade vivida, né, em atividades sublimatórias, né, de renúncias, de transformações. Né? E por aí os projetos identificatórios que estão lá contidos, né, no ideal do eu, que vai se constituir mais adiante né, enquanto um desdobramento em supereu, mais adiante. Talvez, assim, Kátia, eu faria uma sutil diferença que talvez seja importante, e talvez o tempo vai nos dar mais dados, entre as identificações primárias que são alheias e as identificações primárias que são alienantes. As identificações primárias sempre são alheias porque elas vêm do outro, que a Raquel já discorreu por nós, né? E inclusive em Freud fica muito claro, inclusive a mudança paradigmática que o Freud tem entre 13, totem e tabu, e 14, narcisismo, são mudanças importantes e complementares e não excludentes. Por quê? Como em 14 o Freud está muito ocupado, olhando de forma contundente e importante o que os filhos fazem com os pais. Né, a ideia do parricídio, do incesto. Então, esse movimento do Freud é olhar esse movimento dos filhos que se revoltam contra a figura paterna, etc., e que, evidentemente, está perpassado por esse movimento identificatório, incorporação, etc. Quando Freud chega em 14, com o texto do narcisismo, acompanhando o que em algum momento no dos meus escritos eu vou chamar virada de 14, que é justamente em relação ao objeto, em relação que aí o Freud muda de perspectiva. Eu acho genial quando ele está definindo o narcisismo primário, que ele diz: eu vou observar desde outro ponto de perspectiva, desde o casal parental. O que o casal parental delega, que mandatos endogâmicos do casal parental determina essa cria desamparada e que ela não tem escolha, certo? E aí nós temos as identificações primárias, a nova ação psíquica, que a gente tem relido, a maioria dos pós-freudianos relido como identificação primária, mesmo que ela não esteja explícita no pensamento freudiano. Então, essa força, ela sempre vai ser alheia, estrutural, necessária, eu ideal, e como é que vamos trabalhar para avançar para identificações próprias, digamos, no sentido. O alienante, numa possibilidade de uma certa diferenciação, é aquilo que impede o processo de transformação, que impede o trabalho
do luto implicado em todo o processo identificatório. Todo o processo identificatório tem a ver com o luto porque tem a ver com a perda do objeto. Tanto que o Freud diz, depois que eu perdi o objeto, eu retorno ao plano do ser, um ser da autonomia, com mais autonomia, né? Então, acho que esse jogo entre as identificações alienantes, que são aquelas identificações que vão seguir dentro de todos nós, alheias, alienantes, ou seja, aquilo que não consegue trabalhar e se transformar, segue, né? Eu tenho dito em alguns espaços que aqui a gente transita, mas sem aprofundar a ideia que somos todos, temos uma estrutura de base melancólica. A estrutura de base melancólica é o que nos prende essas identificações alienantes em que a gente seguiria, né, sobre a tentativa de dar conta da demanda parental. Né? Uma parte do nosso psiquismo, com toda a evolução, com toda a análise, segue um quanto lá e vamos seguir retrabalhando e Porque os tem a ver com o processos são narcisismo também intermináveis. de cada um de Isso, nós, né? com essas questões. Então, esses universos permitem que a gente tenha uma concepção do que são identificações alheias e o que são as alienantes que impedem trabalho psíquico. E, claro, em graus variáveis, aí quando vamos entrar em situações onde a fusão com o casal parental se faz de forma mais intensa, então a ruptura, seja pelas angústias pré-castratórias ou a angústia de castração, ela vai estar impedida de se fazer acontecer. E tem uma coisa que talvez me ocorreu de agregar, é que todo esse desenvolvimento em Freud e nos pós-freudianos com relação às identificações primárias, estas, né, são essas identificações que nos dão, né, o suporte, né, para a constituição do eu. Portanto, né, constitutivas e permanentes, porque ali, né, está o núcleo, né, do que vai se constituindo o eu enquanto condição, e Nádia citou, enquanto condição, fazendo frente, né, esta massa defensiva que vai dar conta de inibir, né, todo este processo, né, de excitações e pulsional, né, e ao mesmo tempo ligando a representações. Então, ali, neste terreno, vai se constituir algo que vai sendo permanente, que vai sendo o estofo, né, do eu. Diferente daquilo que a partir do processo das renúncias edípicas, como que isto vai se organizando, as identificações secundárias e a secundarização do psiquismo, onde essas identificações secundárias são mais móveis. E aí nós vamos encontrar isso, por exemplo, né, num território que também me convoca, que é o território adolescente. Né? E onde, então, essas identificações secundárias, onde isto também implicou em perdas desses objetos primários e edípicos, em renúncias, e com possibilidade de escolher e se direcionar a objetos substitutos. E, nesta medida, a mobilidade desses processos, né, identificatórios secundários, que são a possibilidade dos atributos desses objetos primários, houve uma separação, mas houve um processo, houve um precipitado, né, identificatório a partir das renúncias. E lá na adolescência a gente vai vendo, né, toda essa possibilidade das diferentes formas de manifestações da própria sexualidade, né, e onde isso em nenhum momento marca aquilo que é de uma patologia. Marca, sim, a plasticidade em termos de investimentos em objetos substitutos. Isso não significa que nós não vamos encontrar patologias via processo identificatório na adolescência, não. Mas isto que vai denunciando processos de sofrimento adolescentes, a gente não vai encontrar nesse processo de secundarização. Nós vamos encontrar em processos primários que já vêm, como eu falo, arrastando correntes. Né? Então, a gente também poder compreender isso e que me ocorre também para que haja esses projetos identificatórios do ideal de eu e não do eu, né, ideal. O eu ideal foi, então, de alguma forma, abandonado. Com vistas para o mar, com vistas ao ideal do eu, também isso vai dependendo de como, né, que a sociedade vai ofertando possibilidades de projetos identificatórios possíveis
né, para estes jovens. E aí a gente tem uma discussão, né, com relação a gênero, a classe, a raça, né, que o Inácio, né, se dedica, é estudioso. Então abrimos aí para um outro, né, por um outro encaminhamento, né, também. Dentro disso, Raquel, me parece que também vai no caminho da questão da identidade. Inicialmente, né, antes do Pode Criar, você estava falando, né, Inácio, assim, da necessidade, da importância de diferenciarmos a questão da identidade da identificação, né, que são conceitos distintos, são propostas distintas, né? Enfim, queria escutar vocês um pouquinho sobre isso. Eu acho que é uma questão central, assim, né? E que a gente tem que recordar pensando em Freud. O nosso livro é uma conversa com Freud, como o grande pensador, e claro, e com outros autores e outras proposições calcadas nos desdobramentos. Mas quando a gente usa a palavra identidade, nós temos que recordar que ela não é uma palavra que tu vai encontrar no vocabulário freudiano. Eu diria que o Freud vai usar a palavra identidade uma única vez no sentido que a gente está usando nosso tempo, que é numa carta à Sociedade B'nai B'rith, quando ele fez 70 anos. Ele mandou uma carta, que a Ana Freud foi que leu essa carta na Sociedade B'nai B'rith, e ele vai falando de várias coisas, e ele diz que uma das coisas importantes que faz parte dele é a identidade judaica. Ele chega a falar da minha própria essência. Então, identidade judaica, ou identidade, é um dos momentos que aparece com um sentido similar ao que usaríamos no nosso tempo, quando fala em identidade de raça, de gênero, de classe, etc. Porém, o Freud não vai usar. O Freud vai usar a palavra identidade no sentido do idêntico. Vai usar em dois grandes momentos, que são dois grandes conceitos do Freud. Identidade de percepção e identidade de pensamento. E mais, falamos várias vezes no projeto, porque o projeto está atravessado nas várias leituras que vocês vão fazer dos nossos textos, de forma direta ou indireta. E por que a gente lembrava do projeto? Porque nos projetos é um momento inaugural de várias questões do pensamento freudiano. Eu sempre digo que o projeto é o projeto da psicanálise, né? E uma das coisas que o Freud diz lá, de forma literal, que o psiquismo é movido pela busca do idêntico. Evidentemente, um idêntico para nunca encontrado, mas o mote é a busca do idêntico. E nesse sentido, ele vai cunhar esses dois conceitos, identidade de percepção e identidade de pensamento. O que eu desejo, o que eu encontro, e a nossa tendência é sempre encontrar algo que dê conta do nosso desejo via identidade de percepção. Quando isso não é possível, Freud diz que a gente tem que pensar, mas o pensamento está a ser visto em última escala a um grau de identidade. Por isso que o diálogo com os seres humanos são tão complexos e tão difícil, porque cada um de nós tem na sua essência um quanto do idêntico. Aí quando eu me confronto com a Raquel, por exemplo, escrever em dupla ou escrever um livro, é ótimo e é ruim. Por que é ótimo e é ruim? Porque produz trabalho e os analistas dizem que trabalhar psiquicamente, a gente avança. O que a Raquel pensa de um conceito, o que eu penso, ponto de convergências, ponto de divergências, várias discussões ricas e importantes, mas dá trabalho psíquico, né? As defesas narcísicas do idêntico que me habita na Raquel, que habita vocês, está sempre ali na cena. Então, isso que se discute a cultura amplamente é um jogo, porque nós estamos sempre à busca do idêntico, porque o idêntico é uma via facilitada. O que não é idêntico é uma via a ser construída. Então vai dar trabalho nos vários sentidos, assim. Então, o Freud vai usar a palavra identidade de pensamento e identidade de percepção dentro desse cunho, claro, partindo do pressuposto que nunca vai ser encontrado, mas para sempre buscado, né? Quando a palavra identidade vem para o repertório psicanalítico, um dos sujeitos que vai trazer a questão da identidade é o Stoller, né? 1968, por aí, o termo identidade começa a circular no ambiente psicanalítico, né? E, evidentemente, eu diria que a identidade e que vai ser usada, eu tenho um capítulo aí que eu escrevi com o Augusto, que eu vou usar o termo identidades sexuais, mas ela tem um furo, e ter furo não é problema. Ter furo é o que nos faz pensar sobre o que falta e o que não falta e o que faz seguir pensando. Um furo porque identidade vem do idêntico. E nós estamos falando o tempo todo que ninguém é idêntico a ninguém, né? Se eu falar identidade de raça tem a ver o que é ser um homem ou uma mulher negra, ou um homem ou uma mulher trans negra, né? Mas isso não é idêntico porque eu não sou idêntico ao meu colega negro aqui do lado, como vocês não são idênticas entre vocês.
Pode ter uma identidade que remete à ideia de gênero. Nenhuma mulher é igual a outra, né? Identidade de gênero. Mas tem um quanto que tem alguns elementos comuns via processo identificatório. Então, qual é a saída que a psicanálise encontra? Na falta de um termo melhor. O Freud tem um termo que eu estou retomando, estou lendo e acho que vou produzir alguma coisa. O Freud tem um termo que eu diria que se aproxima, o termo, mas se perdeu na história do termo pelas várias leituras que o termo foi dito. O termo que o Freud usa é caráter. Lá em 23 ele vai dizer o caráter do eu, que é um produto do processo identificatório. Né? No eu e no id, no clássico, vai ter várias vezes a expressão caráter. Caráter, estrito senso, claro que esse conceito tem N, inclusive a expressão que a gente usa. O sujeito é um bom caráter ou um mau caráter. Não é disso que o Freud está falando. Ele está falando como a estrutura se apresenta. Se nós fôssemos jogar com a biologia, como o Freud gosta de dizer, nós poderíamos dizer que as identificações são o nosso DNA e o caráter é o fenótipo. É como se apresenta esse contexto que diz eu sou um homem negro, psicanalista. Tá? Isso são formas do meu fenótipo se apresentar a partir de meus modelos identificatórios. Eu sou um estudioso do pensamento freudiano. Isso é uma identificação que eu me apresento a partir de uma trama identificatória teórica, técnica e clínica que me constitui. Então, a identidade ela vai sendo usada e os psicanalistas vão se utilizar e aí ela ganha fertilidade. Daí ela sai desse universo restrito para ampliar quando tu sustenta ela na complexidade multifacetada que é o conceito de identificação. Aí volta de novo a fertilidade do conceito. Porque aí eu posso conversar com um conceito que não era nosso originalmente, que veio para o universo psicanalítico, e eu tenho que conversar com ele ampliando o conceito. Daí, quando a identidade entra no complexo identificatório, aí ela perde esse engessamento do idêntico para falar de algo que nos constitui nas suas mais variadas facetas e que dá singularidade e as semelhanças entre nós. Né? Rapidamente, quando a gente fala de movimentos identitários, que são importantes e significativos, os movimentos identitários mais férteis é aqueles que conseguem contemplar as diferenças e as semelhanças. Quando o movimento negro faz um movimento identitário, nós estamos buscando uma série de elementos importantes e significativos que significam resgatar na história lugares e espaço para a população negra, dentro da diferença que nos constitui. Né? Porque a tendência, daí é a psicopatologia, é o movimento identitário tomar o todo sem constituir a singularidade desses sujeitos. Então, como se falássemos de negros, são todos iguais. Como os brancos não são todos iguais, como os povos originários não são. Obviamente, temos particularidades que nos colocam nesse lugar. E o trabalho é justamente olhar o que é do coletivo e o que é do individual. E o complexo identificatório tem toda essa trama que o Freud vai falar, e nós falamos o tempo todo do projeto, e a melhor expressão que está lá no projeto, além de tudo que a Raquel trouxe, eu também, mas um conceito central que ajuda a gente a pensar até hoje várias coisas sobre isso, é a expressão complexo do semelhante. Ela sintetiza tudo isso que nós estamos falando, que lembra, e o semelhante não é igual. Não é igual, é semelhante. É semelhante, e isso é genial para entender esse processo. Bom, gente, não sei se, Raquel, tu ia colocar? O que tinha me ocorrido, assim, quando a gente também, né, se debruçou, né, para pensar e para discutir e para discordar e para concordar, né, sobre a temática das identificações, sobre o conceito das identificações, é também porque é um conceito, os processos identificatórios, se tem uma coisa que o humano ele vai ter que lidar a vida inteira, é como que ele vai se proteger e se defender daquilo que é força, né, de pulsão. E aí, como, né, os processos identificatórios dão conta, na medida que constituem um eu, e na medida que o eu é uma massa defensiva diante da força pulsional disruptiva, como, né, isso está imbricado, né, na possibilidade e na perspectiva, né, deste ser, dando conta, né, daquilo que ele acomete, né, da força, né, pulsional, que é motor de vida, mas de morte também, para consigo, para com o outro.
Então, nesse processo das semelhanças, né, e do idêntico, ao descolar e ao buscar ativamente, né, suportando, com ajuda, mas suportando também, né, as perdas e o descolamento para aquilo que é, né, do diferente, então, de Sua Majestade o Bebê e o Idílio Amoroso, para aquilo que são projetos próprios. Então, me parece que aí tem algo muito importante, né, neste processo identificatório em termos de potência, né, do psiquismo para administrar, né, força de pulsão de morte e de vida. Bom, estamos encaminhando para o final, né? Mas eu acho que é fundamental a gente poder transitar pela obra de vocês nesse conceito que de alguma forma assim se faz tão importante desde as origens, né? A gente está vendo assim a grande importância desde as origens da constituição desse psiquismo, a importância do outro e como é que vai se dando nessa caminhada psíquica de cada um de nós, né? Então, eu só tenho a agradecer a disponibilidade em escrever e dividir conosco, né, esse conhecimento todo e dizer que, bom, temos muito ainda a debater, a discutir sobre esse tema e também nesse momento da nossa cultura, né, que estamos nos deparando assim com a questão da diversidade, das diferenças, de tudo aquilo que é o reconhecimento do outro como outro. Né? Acho que essa é a grande importância e nós psicanalistas temos um trabalho muito importante a fazer aí, né? Então, muito obrigada pela parceria, Nádia, obrigado aos nossos convidados e seguimos pensando. E bom, nós agradecemos, eu agradeço, né, esse espaço de interlocução e de produção de pensamento, porque, né, mais do que respostas, nossa proposta é promover, né, perguntas e discussões também. Então, agradecendo, Kátia, agradecendo, Nádia, agradecendo o Espaço Criar, agradecendo ao parceiro aqui. Quero agradecer ao Espaço Criar, a Raquel, a vocês, mas também quero, acho, deixar um registro importante, assim, que eu acho que tem uma diferença importante da psicanálise brasileira. E acho que a Blucher tem prestado um trabalho extremamente importante para a produção psicanalítica brasileira. Não só para a nossa produção, cuidada, dedicação, né, um trabalho importante, nos assessoraram bastante na produção do livro, etc. E principalmente eles têm feito um trabalho extremamente importante com publicações significativas, né, Inácio, primoroso. Com muito cuidado, com muito respeito ao autor e abrindo esse espaço tão importante para a psicanálise. Eu acho que isso é fundamental, muito bem lembrado. Um agradecimento nosso também. E que bom. E que espaços como esse também são extremamente importantes. E adorei estar aqui conversando mais do que... E conectados com os momentos atuais, né? Aqui num podcast, Pode Criar, no Espaço Criar, né? Quer dizer, a gente também vai se reinventando, né? Saindo do consultório e podendo ter outras formas de transitar o pensar psicanalítico. Mais uma vez, então, vou colocar o livro aqui na tela. Vale a pena, né? E façam uma boa leitura. Até mais.